Imagina por um segundo que você está afundando em areia movediça. Seu instinto grita uma ordem só: luta! Se mexe! Força! Mas a física da areia movediça é cruel. Quanto mais você luta, mais rápido afunda. O seu próprio esforço vira a sua cova. Essa imagem é a vida moderna com outro nome. A gente vive numa cultura obcecada com o fazer, com o forçar, com o conquistar na marra. Te dizem que se você não tem dinheiro, é porque não trabalha o suficiente. Que se você não tem amor, é porque não correu atrás com mais garra. Que a insônia se cura tentando dormir com mais força de vontade. Mas e se eu te dissesse que essa obsessão por controle é exatamente o que está te impedindo de ter o que você quer? E se o segredo não fosse fazer mais, mas parar de se atrapalhar? Há mais de 2.500 anos, na China antiga, sábios taoístas descobriram uma lei fundamental do universo. Uma lei que o Ocidente praticamente esqueceu. Eles chamaram de Wu Wei. Costumam traduzir como não fazer nada. Mas essa é uma tradução rasa, que passa longe da verdade. O Wu Wei não é preguiça, não é passividade. É algo muito mais poderoso. É a arte da ação sem esforço. É a habilidade de navegar a vida como um barco à vela, aproveitando o vento invisível do universo, em vez de remar desesperadamente contra a correnteza até os braços sangrarem. Pensa na água. É o elemento mais suave da terra. Se você bater nela com um martelo, não machuca. Se tentar segurar com um punho fechado, ela escapa. Mas se der tempo suficiente para ela, a água perfura a rocha mais dura, destrói montanhas, molda cânions. A água não compete, não se estressa, não tem pressa, mas nunca, nunca deixa de chegar ao oceano. O Wu Wei é aprender a ser como a água num mundo de pedras rígidas. Quando você domina essa arte, a ansiedade some. Não porque os problemas deixam de existir, mas porque você para de bater de frente com eles. Hoje, eu vou te mostrar como desativar o mecanismo de autossabotagem que te obriga a forçar tudo. A gente vai explorar como a neurociência moderna está confirmando o que os místicos já sabiam há milênios: que o seu cérebro funciona melhor quando você para de tentar controlar tudo. Se você sente que está cansado de lutar contra a vida, esse vídeo é o sinal que você estava esperando. Bem-vindo ao Filosofia Profunda, onde a psicologia se encontra com a espiritualidade. Garante a sua inscrição agora, porque o que vem a seguir pode mudar para sempre a forma como você enxerga a sua própria existência. Bora começar lá na China antiga. Para entender o Wu Wei de verdade, a gente precisa ouvir o grande sábio taoísta Chuang Tzu. Ele não ensinava com regras, ensinava com histórias que quebravam a lógica para despertar o espírito. Chuang Tzu observou algo muito curioso sobre a natureza humana. A nossa habilidade física não muda, mas a nossa mente consegue destruir essa habilidade em segundos, se a gente der importância demais ao resultado. Ele nos deixou uma parábola chamada O Arqueiro e o Prêmio. Fecha os olhos e imagina essa cena. Um arqueiro experiente, técnica impecável. Quando esse arqueiro atira flechas por diversão num campo vazio, a mente está tranquila. A respiração é funda. O tiro é perfeito. Ele e o arco são um só. Aí, alguém aparece com um prêmio. Se ele acertar o alvo, ganha uma fivela de latão. De repente, o arqueiro fica levemente tenso. Pensa: eu quero essa fivela. O tiro ainda é bom, mas não é mais tão fluido. Agora a gente sobe a aposta. Se você acertar esse tiro, ganha uma montanha de ouro puro. Mas se errar, perde tudo. O mesmo arqueiro, os mesmos músculos, a mesma experiência. Começa a tremer. A respiração trava. Ele vê dois alvos onde só existe um. O coração bate tão forte que move o braço. Ele atira. E erra. O que mudou? A habilidade era a mesma. O arco era o mesmo. O alvo não se mexeu. O que mudou foi a necessidade. O desejo excessivo pelo prêmio externo drenou o poder interno.
Chuang Tzu escreveu: quando um arqueiro atira por nada, tem toda a sua habilidade. Quando atira pelo ouro, fica cego e louco. O cuidado com o externo o tornou desajeitado por dentro. Essa é a armadilha em que a gente cai todo dia. Você é o arqueiro. O ouro é aquela promoção que você quer desesperadamente. Aquela pessoa que você precisa que te ame. Aquele reconhecimento que você busca nas redes sociais. E aqui está o grande segredo do Wu Wei. O desejo de controle é o inimigo do controle. Quando o resultado importa demais, você se desconecta do processo. A sua mente vai para o futuro, para a preocupação do "e se eu errar?" e abandona o presente, que é o único lugar onde você pode agir de verdade. O Wu Wei te convida a atirar a flecha pelo simples ato de atirar, a curtir o processo, a agir com excelência, mas soltando completamente a necessidade de que o universo te aplauda. É paradoxal. Quanto menos o ouro importa, mais fácil é acertar o alvo. Você pode estar pensando: isso é filosofia antiga, muito bonito, mas funciona no mundo real? O que é fascinante é que, 2000 anos depois, a neurociência moderna colocou pessoas dentro de scanners cerebrais e descobriu que os taoístas tinham razão biológica. Existe um estado mental específico onde o cérebro desliga a autocrítica e maximiza o desempenho. Os cientistas chamam com outro nome, mas é exatamente a mesma coisa. E você pode ativar esse estado quando quiser. A ciência moderna encontrou o culpado da sua ansiedade e dos seus bloqueios. Ele fica logo atrás da sua testa, o córtex pré-frontal. Essa é a parte mais evoluída do seu cérebro. É o seu chefe interno. Ele planeja, julga e, principalmente, critica. É a voz que diz: cuidado, estão te olhando. Não vai errar, não. Tem que ser perfeito. Para tarefas lógicas, ele é útil. Mas quando você tenta viver, criar ou agir com naturalidade, esse chefe vira um microgerente insuportável. Pensa num pianista experiente. Os dedos dele sabem exatamente onde ir. Memória muscular pura. Mas se ele começar a pensar conscientemente na posição de cada dedo, trava. O chefe interferiu nos trabalhadores. Ele tropeça, erra. E é aqui que entra a mágica. Os neurocientistas descobriram um fenômeno chamado hipofrontalidade transitória. Palavra complicada para algo simples. É o momento em que o cérebro desliga temporariamente o crítico interno. O córtex pré-frontal silencia. Quando isso acontece, você entra no que o psicólogo Mihaly Csikszentmihalyi chamou de estado de flow. Nesse estado, ação e consciência se fundem. Não tem mais um você tentando fazer algo. Só existe a ação. O dançarino vira a dança. O pintor vira a pintura. Percebe? O estado de flow do século XXI é exatamente o mesmo que o Wu Wei do século V a.C. Isso explica o que eu chamo de paradoxo do esforço invertido. Com certeza já aconteceu com você. Você tenta com toda a força dormir, e o sono foge. Tenta lembrar o nome de uma música, e a cabeça trava. Mas no momento em que você desiste, no momento em que fala, já era, não me importo mais, você dorme. Ou o nome da música aparece na ponta da língua. Ao parar de forçar, você permitiu que a sua mente subconsciente, que é milhões de vezes mais poderosa do que a sua mente consciente, assumisse o controle. O seu cérebro não foi feito para ficar em alerta máximo 24 horas por dia. Controle excessivo é ineficiente. Queima glicose, gera cortisol e te deixa travado. A ciência confirma. A melhor forma de operar não é pela força bruta da vontade, mas pela suavidade focada. Se você está gostando desse conteúdo, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal a chegar em mais pessoas que precisam ouvir isso. Então, se a biologia e a filosofia concordam, a grande pergunta é:
Como a gente aplica isso num mundo cheio de prazos, dívidas e pressão? Você não precisa ser um monge numa montanha. Dá para aplicar o Wu Wei no trabalho, no relacionamento e nas finanças hoje mesmo. Vamos ver como. Como é que a gente tira essa filosofia das nuvens e usa ela numa segunda-feira de manhã, com boleto para pagar e problema para resolver? Sem ir morar numa caverna no Himalaia. O verdadeiro Wu Wei se pratica no caos do trânsito, no escritório, nas suas relações. 3 ferramentas práticas para você aplicar a arte de não forçar hoje mesmo. Ferramenta 1. A regra dos 85%. Observe os corredores mais rápidos do mundo. Enquanto os rivais correm com o queixo travado, tensionando cada músculo para dar 100%, os campeões têm o rosto relaxado. Correm, paradoxalmente, soltos. A biomecânica provou. Quando você tenta dar 100% do seu esforço, os músculos antagonistas travam e funcionam como um freio. Você fica mais lento justamente por tentar ir rápido demais. A sua prática é essa. No seu próximo projeto ou tarefa difícil, não tenta ser perfeito. Não tenta dar o máximo absoluto. Tenta dar 85%. Mantenha uma margem de relaxamento. Você vai se surpreender. Ao soltar essa tensão extra, o seu desempenho e a sua criatividade disparam. Menos fricção, mais velocidade. Ferramenta 2. Espera o sinal verde. A gente vive batendo em portas fechadas. Manda aquela mensagem 10 vezes. Insiste numa conversa que não flui. Empurra o que não quer se mover. Isso é forçar. O Wu Wei te ensina a desenvolver uma sensibilidade ao momento certo. Se você sente uma resistência enorme numa direção, para. Não é desistir, é esperar a onda certa. Olha para sua vida agora. Onde você está empurrando uma parede de tijolos? Para de empurrar. Dá um passo atrás. Observa. Muitas vezes, quando você para de bater na porta da frente, percebe que a janela do lado estava aberta o tempo todo. Age quando a energia for favorável. Quando sentir aquele impulso natural que vem do estômago, não da cabeça. Essa é a ação certa. Ferramenta 3. Apaixona pelo processo, divorcia do resultado. O Bhagavad Gita, um dos textos sagrados mais antigos da humanidade, diz com todas as letras: você tem direito ao seu trabalho, mas nunca aos seus frutos. Pensa assim: você tem uma figueira no quintal. Você rega, poda, cuida da terra. Mas você não pode forçar o fruto a aparecer antes da hora. Você cuida da árvore. A natureza cuida do fruto. Faça o seu trabalho com excelência absoluta. Grave o vídeo, escreva o livro, ame de verdade quem você ama. Bote o coração inteiro na ação presente. Mas no momento em que a ação termina, solta. Se o vídeo tem 1 visualização ou 1 milhão. Se o livro vende ou não. Se te amam de volta ou não. Isso não está sob o seu controle. Se você amarra sua felicidade ao resultado, vai ser escravo a vida inteira. Se você encontra prazer na ação em si, você é livre hoje. Deixe o esforço nos 85%. Espere o sinal certo. E apaixone-se pelo processo, não pelo prêmio. Fazendo esses pequenos ajustes, você para de ser um obstáculo para si mesmo. Se tira do caminho e deixa a inteligência da vida agir através de você. Antes de continuar, se você quer aprofundar mais nesses conceitos, inscreva-se no canal e ative o sininho. A gente lança conteúdo toda semana que vai na mesma direção do que você acabou de ver aqui. Antes de você ir, quero fazer um experimento rápido com você. Onde quer que você esteja, relaxa os ombros agora. Solta a mandíbula. Imagina que você está numa pequena barca, no meio de um rio imenso. Até hoje, você passou a vida toda remando contra a correnteza. Os braços estão cansados. A mente está esgotada. E você tem medo de que, se parar de remar, o rio te leve para algum lugar ruim. Mas olha para a água. A água é a inteligência da vida. Ela sabe para onde vai. Agora, imagina que pela primeira vez você solta os remos.
Sente a correnteza te girando com suavidade. No início você se assusta, mas aí percebe que está se movendo mais rápido do que nunca. E o melhor, sem nenhum esforço. Você está sendo sustentado, está sendo guiado. Isso é o Wu-Wei. É a confiança profunda de que o universo não conspira contra você, ele flui a seu favor. Para de brigar com a sua realidade. A guerra acabou. O seu valor não se mede por quanto você sofre, nem por quão ocupado você está. Você tem permissão para fluir. Você tem permissão para deixar as coisas serem fáceis. Quando você para de forçar, abre espaço para que os milagres aconteçam. O que é para você te encontra. Não porque você caçou, mas porque parou de fugir ao tentar controlar tudo. Se você chegou até aqui, você faz parte de 1% das pessoas que realmente buscam despertar. Não é coincidência. Se esse vídeo te trouxe um momento de paz, inscreva-se no canal Filosofia Profunda. A gente está construindo uma comunidade de pessoas conscientes, e a sua energia é muito bem-vinda aqui. E escreva nos comentários a frase: "Solto os remos". Assim eu sei que você chegou até o final e que está pronto para parar de lutar. Tem um vídeo aparecendo na tela agora que é o complemento perfeito para tudo que você acabou de aprender. Te recomendo muito. Eu sou o Filosofia Profunda e lembre-se, o universo ama o movimento, mas odeia a força. Deixa fluir.